Oi, Olá, tudo bem? notificou aqui que você estava entrando. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite para você. Tudo bem, boa noite, professor. Ó, já tem 10 pessoas aqui. Boa noite para todos que estão entrando. Vou esperar um pouquinho mais o pessoal ir entrando. Até aproveito para falar o seguinte, né? Deixa eu só desligar esse microfone aqui. Essa é uma live que eu acho que é fundamental para quem está se preparando. Então, assim, o pessoal que está nos assistindo, que porventura sabe de algum amigo, alguma amiga que está aí na luta já há algum tempo, né? Que está enfrentando essa adversidade, se preparar para concurso público com todas as dificuldades que nós temos, especialmente nos últimos 2 anos, né, em consideração, levando em consideração aí o quadro sanitário mundial, nessa pandemia que vem nos assolando, e as dificuldades só tendem a aumentar, a concorrência é maior, a dificuldade das provas tende a ser maior. Nós estamos enfrentando um caso de mudança de banca, né? Todo mundo que vem sendo acostumado a fazer provas do SESP agora está sendo praticamente quase que obrigado a estudar para a Fundação Getúlio Vargas, que tem um estilo totalmente diferente de prova, de cobrança. Então, assim, né, aproveita e compartilha, só aperta no aviãozinho e manda para um amigo seu aí, né, aproveita aí o pessoal que está acompanhando a Andréia, o pessoal também do meu Instagram, que já me acompanha há algum tempo, aproveita também para compartilhar com os outros, né, é bíblico, né, aquilo que você recebe de graça, você dá de graça, né. Então, Verdade. muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero, André, agradecer por você ter atendido o meu convite, né, de fazer essa live comigo, já era um desejo antigo que eu tinha de fazer esse tipo de evento com alguns mentorados meus. E sempre que eu pensei, né, nesse tipo de evento, em fazer alguma coisa nesse formato, você sempre me vinha à cabeça por ser alguém que é, eu acho que é emblemática a sua história, né? Daqui a pouco o pessoal que está nos acompanhando vai ouvir um pouquinho de como é que foi a sua trajetória, que está sendo, na verdade, né? Que você ainda não parou e nem vai parar, porque eu não vou deixar. É, Por enquanto, não, ainda não. Mas é emblemático os passos que você galgou, especialmente porque eu acho que tem muita similaridade daquilo que aconteceu com você, com que boa parte, talvez até a maioria dos concurseiros enfrentam, né? Questões que envolvem ansiedade, questões que envolvem problemas emocionais durante a prova, ali que você acaba se dá o branco, e você começa a ficar nervoso e perde o controle, mesmo tendo estudado tudo, tendo visto tudo, tendo feito questões, etc. é, E você se coloca numa posição de dizer, poxa, e à medida que você vai, às vezes, fez uma prova, não conseguiu a aprovação, fez a segunda, não conseguiu, às vezes vai bater naquela sensação de que aquilo não é para você, né? Eu tenho ultimamente conversado bastante com os meus mentorados e discutido essa questão de que muita gente acredita que concurso público é meio que uma loteria, né? Não é, na verdade, fica até difícil assim, entender ou compreender por que a pessoa ainda é corajosa de enfrentar, já que ela acha que é isso, né? Já que é um sorteio, já que é uma coisa que não depende de você, depende da sorte, o que você está fazendo? Né? Por que você está investindo seu tempo, se dedicado? Acho que aqui no fundo, a pessoa acha assim, mas pode ser que caia para mim, né? Mas mesmo assim, ela ainda acredita que não é uma coisa que está no tá ao alcance do esforço e da dedicação dela, de fazer aquilo que tem que ser feito. Logicamente, e é uma coisa que a gente vai discutir bastante aqui nessa live, que tem coisas que podem encurtar demais o caminho, que podem fazer com que a trajetória seja bem menos dolorosa do que o que muita gente acaba enfrentando. Mas esse meu discurso inicial aqui é até para o pessoal poder entrando, já temos quase entra. 30 pessoas aqui acompanhando. E aí vamos começar, André. Assim, como eu já vinha, né, dizendo, eu sempre pensava em você, né, porque eu acho que a sua história é bastante emblemática e eu acho que você tem muito a contribuir com as pessoas que vão te ouvir hoje aqui, né, com o compartilhamento da sua história. Como concurseira, acho que muita gente boa vai ter frutos interessantes para levar dessa nossa live. Eu pretendo deixar ela gravada, né, para quem eventualmente tiver que sair no meio por algum tipo de impedimento, eu pretendo deixar ela gravada e colocar no meu canal do YouTube, né? É só procurar pelo meu nome lá, Gleison Azevedo, no YouTube, vocês vão me achar lá. E, enfim, eu quero que você comece essa nossa discussão, esse nosso bate-papo, né? Se apresentando para o pessoal e meio que descrevendo como é que foi a sua trajetória de concurseiro até chegar até mim, digamos assim, né? Antes, o espaço pretérito, né? O que aconteceu ali antes para que as pessoas meio que conheçam a sua trajetória. Então, primeiro uma honra, né, ser convidada. Muitíssimo obrigada. Nossa, E então, eu antes, né, pré-Gleison, eu já estava há uns 5 anos estudando para concurso. E sem nenhuma aprovação ou convocação, assim, aprovação dentro das vagas e nem convocação.
E aí eu já estava numa fase de eu chegava chorando na prova, ou eu saía chorando dela. Então eu lembro que teve a prova da LERJ que eu tive febre no sábado, véspera da prova, e, e no dia seguinte eu não estava com nada. Pós-prova eu estava Não bem. era Aí doença nenhuma. Era somatizando doença mesmo. nenhuma. Assim, e foi até meu marido que destacou. Falou assim: olha, você estava mal ontem e hoje você está bem. Então acho que foi o seu emocional. Então a gente foi percebendo que o emocional estava atrapalhando, né? E aí o que acontecia? Tudo quanto era prova que saía, eu ia correndo fazer a prova. Então eu estava o tempo inteiro pós-edital, o tempo inteiro correndo atrás de pós-edital, que é um pouquinho mais difícil, né? É, não tinha planejamento, eu nunca batia um edital, mas eu estudava, eu fazia né, na minha cabeça eu estava fazendo a minha parte, mas nunca estava conseguindo nada. Tive alguns E aí você, resultados. só uma pergunta para deixar claro que talvez isso aconteça com muita gente. Você é o tipo da concurseira que tinha a tal da promiscuidade editalícia, né? Saiu edital, eu vou para esse aqui. Aí saiu outro, esse Foi. aqui, agora esse aqui, né? Exatamente. E até turma de cursinho, eu só fazia pós-edital. Eu nunca fiz aquele curso completando, nada. Eu fazia só correndo atrás mesmo de edital. Mas aí ainda assim eu consegui poucos resultados. Foi o que eu falei, não foi a ponto de ser convocada, nem dentro de vagas, mas assim, meu primeiro concurso foi para a Marinha. Eu fiquei em 25, chamaram 7. Então, assim, foram algumas coisas acontecendo, né? Aí eu fiz TRF2, fiquei em 12º na objetiva. Mas ele foi junto com a LERJ, que foi o que eu tive febre, né? Foi muito próximo as provas. E então eu não foquei no edital dele. Aí uma das discursivas, eram 3, uma das discursivas era uma coisa muito específica de COBIT. Eu não estudei, eu não estava estudando para esse edital. Aí fui eliminada na discursiva. E aí teve Transpetro, eu passei em 20º e chamaram só 7. Então, assim, conseguia pouquíssimas aprovações, mas nenhuma dentro da vaga, e tive muitas reprovações, né? TRE do Rio, Petrobras, PF, reprovei em vários. Mas, assim, meu emocional estava nitidamente bem abalado. E aí depois, né, há 2 anos, Assim, eu foi quando a acho que gente nem começou. dá, não dá assim para dizer que isso é uma característica sua, porque eu acho que qualquer pessoa passando por frustrações uma após a outra, acho que esse é o caminho mesmo, é de se achar não merecedor, não capaz de conseguir chegar ali e, naturalmente, por mais que você seja uma pessoa bem resolvida emocionalmente, né, dificilmente você vai conseguir passar por esse processo sem começar a duvidar de si mesmo. Então, acho que era natural e esperado que isso acontecesse com você, né? Então, e esses insights, professor, que para mim faz uma baita diferença, assim, no nosso convívio desses 2 anos que a gente está junto. Porque essa percepção, tipo, eu tô com o meu emocional abalado, eu já tô para baixo, aí veio você e falou assim, mas também com muitas derrotas é natural a gente pensar, sabe? São uns insights que na hora eu falei, nossa, né, que ele tem razão. É o óbvio que às vezes não é dito, não é tão fácil de se perceber, né? Não é. Quando a gente está muito dentro ali da situação, a gente não consegue perceber, assim. E aí, como foi que você tomou conhecimento da minha mentoria, né? Como é que foi o processo até chegar até mim? Então, eu não sou muito de redes sociais, mas eu não sei como um belo dia eu estava vendo o Instagram. Eu nem lembrava se eu já estava te seguindo, mas né, provavelmente sim, porque aí eu vi uma propaganda no seu Instagram falando de mentoria para PF. Eu tinha um sonho de PF, né? Mas aí a minha realidade casada no Rio, aí eu meio que. Na verdade, quando eu te procurei, eu falei, professor, meu sonho é PF, mas tem o TCE do Rio. E aí eu falei, meu marido é do Rio, é difícil ele pegar a transferência, então, só que eu não sei o que fazer. Então, assim, eu te conheci no seu Instagram vendo uma propaganda de uma mentoria para PF. E aí eu te procurei. E aí o bacana é que quando foi novembro, mais ou menos, de 2019. E aí quando você me respondeu, você já me respondeu assim, para a gente fazer um planejamento, você que focado no TCE. Nem falou mais assim de PF. E aí me ajudou a decidir, porque eu não saí do desejo de PF, PF. E aí foi bom que até isso, né? Até me direcionar ali, ó, foca aqui, ó, senta aqui, ó. Isso aconteceu inclusive hoje, né? Tem uma conhecida sua que me procurou aqui. Inclusive, ela já fechou comigo a mentoria hoje.
E ela me Legal, falou, cara. e aí, o que é que você quer fazer, né? Eu perguntei para ela, olha, eu não sei, eu estou perdido, quer que você me ajude a me achar. Eu estou pensando em fazer tal concurso, mas tem aquele outro, e depois tem aquele outro, então já tem a notícia de sair mais um quinto aqui e tal. Eu disse, calma, vamos fazer assim, ó, tem esse aqui que eu acho que é melhor para você, a base dele vai te ajudar nesse outro, enfim. Aí a gente já foi já direcionando o caminho. Acho que esse é um dos papéis também do mentor, né, de conseguir enxergar, porque o que eu penso, né, quando você está envolvido nesse redemoinho, é como quem está no relacionamento, né? Muitas vezes essas questões que envolvem relacionamento, elas são fáceis e está muito claro para quem está do lado de fora, mas para quem está dentro ali do redemoinho, da confusão, né, você fica com a vista turva, você não enxerga nada, né? Então, quem está ali no meio do processo e achando assim, né, a notícia disso, notícia daquilo, e aí, assim, com as redes sociais é um negócio muito bacana, porque permite que pessoas hoje e amanhã e depois venham a ter acesso à nossa live, talvez aprender coisas interessantes com a Sim. nossa discussão, com o nosso bate-papo aqui. Permitiram que você chegasse até mim. Então tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa ruim, né? A gente vai ver que tem pessoal que fica anunciando isso, aquilo, outro, enfim, tem um periódico aí de concurso que é o Folha Dirigida, que muita gente já chamou de Folha Divertida, né, por conta da quantidade de prognósticos que eles faziam. Ah, vai sair tal data, vai sair não sei o quê, vai sair não sei o quê mais. E quando você ia ver, não saía nada, era só para vender jornal, É. na verdade. Mas, enfim, tem esse lado interessante também da rede social. E graças a Deus que deu certo você chegar até mim. Eu também me sinto um sortudo por ter tido a oportunidade de trabalhar junto com você, né? De estarmos trabalhando junto, né? Mas vamos lá, uma coisa que sempre me chamou a atenção na sua, apesar de desde o princípio eu perceber, você acha que nunca me escondeu esse seu lado, né? De ser bastante ansiosa, essa questão de se auto-sabotar, de não acreditar em si mesma. Isso, assim, também não é uma característica só sua. Já peguei diversas pessoas, acho que eu até cheguei a comentar com você que eu tive há alguns anos atrás uma mentorada minha, que ela tinha notas espetaculares, assim, a planilha dela estava lá, 90%, 80%, 90%. Aí, quando eu ia Legal. comentar, né, na reunião que eu fazia com ela semanalmente, eu ia comentar com ela, nossa, excelente, o resultado está muito bom. Aí ela comentava, mas na prova é diferente. Né? Ou seja, acho que eu cheguei até a comentar esse caso com você em uma das Sim. nossas reuniões, né? E dá para perceber nitidamente que o inconsciente da pessoa já foi direcionado para a ideia de que, tudo bem, enquanto não é a prova, a gente trabalha corretamente, dá a resposta certa para ela. Mas no dia da prova, tem que ser diferente. Tem que, Então ela tem que pensar errado, né? Então na prova ela não e pode acertar. acaba se sabotando mesmo, né? Parece Não, que a gente é um na hora processo se de sabota autossabotagem. mesmo. Nitidamente é um processo de autossabotagem, né? E aí, o que eu percebi? Bom, isso aqui é uma coisa que eu já percebi, que ela tem esse problema emocional que a gente tem que tratar. Ao mesmo tempo, eu percebi que você era extremamente disciplinado, né? Dava para ver nitidamente que você, na nossa planilha de controle, uma das abas que a gente tem ali é uma aba que permite que eu veja a agenda, né? Como é que está o trabalho semanal da pessoa, o dia a dia, o que está acontecendo. E eu via, parecia um joguinho de Lego, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Pegava lá as abas de conteúdo, via também o caminhar que estava acontecendo de forma muito, muito consistente, né? Resolvendo as questões sempre, etc. Muito bem. Em contrapartida, você permanecia com essa ansiedade, né? Você estava caminhando, estava produzindo, estava fazendo e continuava ansiosa. É, é, eu quero que você fale um pouco a respeito dessa questão, né? Como é que era isso para você, né? De eu elogiar a sua disciplina, mas ao mesmo tempo você ainda se mantinha apegada ali com, não, não, mas ainda está errado, não está dando certo, É, não vai dar certo, sei lá. Como é que era isso? é. A insegurança é grande, né? Então, assim, eu realmente sou muito organizada e eu acho que isso ajuda no processo, Sem né? dúvida. E, claro, você fazendo planilha, você definindo as revisões, isso me adianta muito. Mas eu acho que a gente tem que seguir também, né? Tem que preencher direitinho e estar ativo na planilha, não é vou pegar qualquer coisa. Então, assim, eu sempre estava alerta ali, o que que eu ia pegar. Tinha dia que eu tentava pegar o assunto mais fácil daquela matéria, um assunto que eu estava, não, hoje eu estou bem, então vou pegar já o mais difícil. Enfim, então assim, eu sou muito organizada e preencher a planilha direitinho me trazia segurança. Não o suficiente para eu ficar confiante, né? Porque eu estava sempre Mas ajudava, né? questionando, mas me Mas ajudava amenizava. a amenizar. Então, assim, ver a planilha andando,
ver que eu tava, cumpri minha meta hoje, cumpri minha meta no dia, sabe? Cumpri minha meta na semana. Isso me trazia um conforto, assim, uma calma interna, né? Mesmo que às vezes eu via que o conteúdo andava devagar. Então, assim, que é a minha insegurança. Então, a fase um que você fala, dá uma passada. Eu queria fazer trocentas questões na fase um porque eu estava insegura. Então, assim, Deus ficava é dizendo meio que assim, não, aquela. vamos avançar, né? E eu ficava te puxando as É, orelhas. puxava muito minha orelha, né, Andréia? Você ainda tá nisso. Eu falei, eu preciso devagar, professor. Não, Andréia, na 2 você vai ter tempo, não sei o quê. Então, assim, é meio contraditório, né? A organização me ajuda, me dá uma certa confiança, mas ao mesmo tempo, por eu ser muito insegura, eu ficava ali capengando um pouco, às vezes, no conteúdo, né? Mas assim, uma coisa que eu acabei fazendo depois que eu fechava o ciclo, né, você me dava lá 4 ciclos ou 5 horas, Cinco eu dias ou fazia um cinco extra. dias, É, aí eu uma pegava e hora a fazia mais. um extra. Porque Hum, esse um extra era quando ou eu fazia um pouco mais de questões, para eu me sentir mais segura, ou eu melhorava o meu resumo. Alguma coisa assim. Então, assim, eu burlei um pouquinho do sistema, mas por uma do meu boa método. causa, né? É. Na verdade, é o Mas para seguinte, estudar mais. é uma coisa que eu já comentei com alguns mentorados meus, né, que é assim, ó, tem algumas coisas na vida. Bom, tem aquele ditado que diz assim: o que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? Então, mas existem coisas, até água, se for demais, você morre afogado. Então, Sim, mas se você pensar bem, tem algumas coisas que não fazem mal nem em quantidade grande, né? Que é assim, é você resolver questões a mais, fazer mais questões, ou revisar seus resumos, revisar o conteúdo que você viu, isso também nunca é demais. São duas coisas, aliás, é uma coisa que eu comento, especialmente agora, nesse momento, que eu recebi um grupo de mentorados novos agora, todos tentando, obviamente, a CGU, né? Alguns pensando no TJ, mas a maioria pensando na CGU, que isso acontece por um fator muito fácil de ser compreendido. É que enquanto você está estudando, é um processo mental que você está colocando informação no cérebro, né, a informação está entrando. Quando você está resolvendo questões, ou quando você está revisando do jeito que eu ensino que tem que ser feito, né, que é buscar sim. na memória a informação que está nos seus resumos, para ver se você conseguiu memorizar de fato o resumo, são dois processos mentais que são de saída. Então, você pode fazer isso o tempo inteiro, inclusive em condições adversas. Aliás, é bom que seja em condição adversa, é bom que você faça suas questões no local que é barulhento, em que você sente dificuldade de se concentrar, porque pode ser que no dia da prova você se depare com uma situação exatamente assim. Você está lá achando que ia ser uma maravilha, um espetáculo, onde você estaria numa cadeira super confortável, onde você estaria num local que seria extremamente bem ventilado, arejado, e que não haveria barulho nenhum, quando na verdade você vai ser colocado num local de prova que é escuro, que às vezes tem uma goteira do lado da sua cadeira, né, que tem um carro de som que parou do lado, que fica passando o tempo inteiro perto do local de prova, te perturbando, ou então você está perto do banheiro, onde o pessoal fica enxugando as mãos com aquela máquina de secar as mãos, que faz um barulho danado e você fica o Barulho, tempo inteiro incomodado. Então, assim, esse seu burlar o processo não burlou nada. Na verdade, você apenas está fazendo uma coisa e ele é extremamente válido, é proveitoso, você pode continuar fazendo sempre. Né? Qualquer pessoa pode fazer questões em qualquer momento. Eu estimulo sempre que as pessoas façam. Quer lembrar do conteúdo, quer resolver questão. Inclusive, mentalmente, cansei, quando eu morava em Fortaleza, eu comentei isso em algumas lives, né, em que eu conto a minha história, cansei de resolver questão, comecei a resolver questão no ônibus, né, eu gastava quase 2 horas de ônibus. Então, eu pegava questão de matemática do matemática elemental, então, questões de física, tópicos da física, eu não conseguia resolver sentado no ônibus, não dava tempo, né? Você escrever, não dava para fazer aquilo. Aí eu comecei a resolver de é. cabeça. E Nossa, isso foi uma coisa que me deu uma agilidade mental, uma capacidade de pensar mais rápido nas questões, e tentei fazer conta mais rápido, e foi absurda, né? E é meio que como se fosse um músculo, você vai treinando, treinando, você vai se aprimorando. Então, assim, aquilo que você fazia de resolver mais questões, na verdade, é uma coisa que é extremamente salutar e que eu recomendo para todos, né? Quem puder inserir mais resolução de questões na sua rotina, fora do ciclo de estudos, pode fazer e deve fazer, porque isso é extremamente bom e proveitoso.
Bom, É eu deixa eu queria só, saber assim, ó, professor, pode deixa eu falar. só lembrar uma coisa aqui. Para mim, o que me trouxe também muita segurança foi a fase 2. Então, a fase 2 que a gente pega cada tópico, faz bastante questões, e ali era quando meus resumos realmente ficavam bons. Então, assim, às Deixa eu vezes. esclarecer para o pessoal para eles entenderem que a gente está falando de fase 2, né? Ah, tá. Para quem não é meu mentorado sabe o que é a fase 2. A minha mentoria, né, o processo de preparação, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase que você estuda, elabora seus resumos e resolve poucas questões. A segunda fase, você revisa todo o conteúdo a partir dos seus resumos e resolve muitas questões. Então, você gasta pouquinho tempo para poder ver o conteúdo, porque você vai em cima do resumo e aquilo está muito condensado, é rápido de você conseguir recuperar a informação e aí você gasta mais tempo resolvendo questões. E essa fase foi uma fase que lhe ajudou bastante, pelo que você está dizendo, né? É. Para mim foi a que me trouxe mais segurança, assim, ver tópico a tópico, fazer bastante questões, e aí eu melhorava meu resumo quando eu achava que não estava muito bom. Então, assim, a fase 2 foi acalmando, porque a fase um eu achava que nunca estava preparada, eu sempre queria voltar, né? Eu sempre falava isso, professor, eu preciso Ah, e voltar. outra coisa, houve um tempo que eu também tive que conversar com você sobre a questão da espiral do conhecimento, né? Porque você queria pegar na fase 1 e se aprofundar no assunto, e a gente não ia terminar nunca. Né? E eu Exato. tive que dizer, olha, você tem que entender o seguinte, a fase 1 é uma fase em que você tem que ter um conhecimento superficial a respeito do assunto inteiro. É ver o edital inteiro de forma que você saiba falar a respeito dos tópicos, mas em que você não tenha uma grande profundidade. A analogia que eu uso tem que ser um oceano de conhecimento de um palmo de profundidade. Né? Na Sim. fase 2, com um volume muito maior de questões, você vai começar a ver muito mais detalhes, que as questões vão demandar isso, e você vai acabar se aprofundando. Agora vamos lá, já que houve esses problemas emocionais todos ao longo dessa trajetória, inclusive comigo, né? Inclusive comigo aconteceram, qual foi o pior momento ali, né? Qual foi assim, dessa história toda, quando é que você sentiu que foi o pior momento que você, acho que eu vou desistir? E É. como é que você conseguiu superar esse momento? Em várias reuniões nossas, né? Apesar de eu ser muito reservada, você acabou me vendo chorar. Então, assim, tive alguns altos e baixos, né? Nesse período que a gente está junto. Mas eu acho que o pior, assim, que me deixou bem no fundo do poço foi a minha reprovação no TCE do Rio, que, então, assim, a gente começou com esse edital, veio a pandemia, me deu a possibilidade de ficar ali um ano focada só nesse edital, e, e aí quando eu cheguei, né, na verdade a prova foi sábado e domingo, e aí na segunda, quando eu fui olhar o gabarito, até era um gabarito preliminar do estratégia, que eu me dei conta que eu deixei 62 questões em branco, de 200. Aí ali para mim foi um choque. Ali para mim foi um choque de se um ano de edital eu não conseguia, não vou conseguir nenhum outro, né? Porque edital sai, geralmente são 2 meses para a prova. Então ali veio aquela sensação de acabou. Acho que isso não é para mim, acho que eu não vou conseguir nunca. E foi extremamente desesperador, assim. Seu vídeo está travando um pouquinho, acho Oi. que é só Tá... esperar que daqui a pouco ele melhora a conexão. Pronto, melhorou. Ah, Vamos lá, melhorou? prossiga. E, eu não sei onde que acabou dando uma cortada. Mas assim, Não, então, no. você tinha se preparado durante um ano, você achava que agora é a minha hora, vai dar certo, até porque você almejou bastante aquele cargo, você teve tempo para fazer as coisas. Sim. E aí, quando você bateu o olho assim, poxa, mas o que aconteceu? Conta aí para o pessoal o que aconteceu, né, na prova, né? Então, na prova, eu estava me achando super concentrada. Então, teve a minha primeira fase, das objetivas primeiro, né? Então, eu sentei, li toda a prova, né? Passei, fiz. Tem até um scriptzinho seu também. Eu segui todo o script, olhar todas as questões, fazer as mais fáceis. Depois eu fui para minha específica, li toda. Depois fui para português, que é a matéria que eu gosto. Enfim, tudo certinho. Fiz todas que eu estava, né? Que eu tinha certeza, ou que eu estava com quase certeza, alguma coisa. Fiz a primeira passada na prova. Aí eu levantei, fui ao toalete, voltei. Aí quando eu voltei, eu senti. Aí eu fui para português, porque português o meu rendimento estava muito bom. Eu falei, aí eu pensei, não, então eu preciso arriscar mais em português. Aí voltei para português, só que ali, aquela concentração toda que eu estava no primeiro tempo, eu já vi que
eu estava com, com dificuldade de tomar decisão. Tinha uma questão que eu marcava C, aí riscava, ia de E, depois riscava. Eu mudei 3 vezes o gabarito e não consegui marcar no final, ainda deixei ela em branco. Então ali eu vi que o meu poder de decisão já estava precário, Sua mas eu não capacidade de tinha tomada ideia. de decisão estava prejudicada, né? Já não estava mais dando conta, assim. E era muito medo. É impressionante o medo que estava vindo ali de marcar e de errar. Mas, apesar de ter sentido isso, eu não tinha noção que eu deixei aquelas 62 questões em branco, né? Isso para mim foi inédito. Só quando Então, cheguei em quando casa, você segunda, chegou, que você foi ver que você deixou de 200 questões ao todo, que você tinha 62 em branco, é muita coisa, né? Você, no final muita, das né? contas, preencheu 130 e poucas questões, né? Respondi. Eu, na verdade, 138. eu sei que certas, eu gravei as certas, né? Acabei acertando 120. Mas 62 já estavam no É, lixo. E aí, só, um caso curioso, que eu inclusive cheguei a comentar em lives a respeito, né, de você, é que assim, volto a dizer, quem está no olho do furacão não percebe o que está acontecendo de fato, né? Então você não percebeu não, durante a prova, você estava deixando muito em branco. O que estava acontecendo? Você estava com medo de arriscar. Esse era um ponto. Eu até cheguei a comentar com você que se você tivesse já aprendido antes disso, a técnica de chute que eu passei para você depois, né? Você fatalmente é, teria talvez entrado, porque qual foi a diferença entre a sua pontuação e o último colocado? Foi o quê? 9 pontos? 9 No terceiro questões. 9 pontos, né? Por 9 pontos você não entrou. Então, veja, Não e entrei. quanto é que você conseguiu adquirir com a técnica de chute depois disso, né? Aplicando em outras provas? Aproximadamente 10% dos pontos da prova, não foi isso? Foi. Depois da prova do TCE, eu fiz Depois você vai até falar PF. comigo. Vou falar depois. Eu fiz PF depois e fiz SERPRO. As duas são certo e errado, CESP. Na PF eu ganhei 8 pontos, no SERPRO eu ganhei 10 pontos. Só com a A técnica, prova de 120 pontos, você ganhou 8 pontos e ganhou 10 pontos, né? É, duas provas. dá algo próximo ali. Se fosse 12 pontos, teria 10% da prova, então você ganhou ali uns Isso. 8%, né, da, da, da pontuação, que é bastante, né? 8 e talvez 9%, né? 9%, né? Mais ou menos isso. Quase 10, mas foi de Quase 8 a 8%, 9%. quase 9%, que dá quase 10% dos pontos. E se fosse de 200, você ganharia o quê? Ganha 18 pontos, ganha 16 pontos. Você só precisava de Tava 9. super bem. Só queria Estava 9. dentro, Dessas 62 né? em branco, eram só 9. Teria entrado tranquilo. Pois é, exatamente. Mas uma coisa que eu chamei a atenção sua, inclusive, né, depois eu comentei em algumas lives que eu fiz, é que me chamou a atenção que na prova específica, você, se não me engano, respondeu 63 questões. Isso errou uma, não foi isso mesmo? Foi. Na específica, eu fiz 61 e só errei uma. Eu Então você fez respondi 61 61 questões questões. e só errou uma questão. Ou seja, 60 questões de 61 você marcou certas. O que mostra É. que você estava consciente do conteúdo, né, para poder marcar. O que você tinha de problema era medo de arriscar. Medo Né? de Tudo que arriscar, você marcou, você marcou. Isso aqui eu tenho certeza, que eu tenho certeza, que eu tenho certeza. Isso demonstra que você tinha o conteúdo na mente, estava, né? Tudo gravado ali, estava tudo certinho, e você era capaz de conseguir colocar aquilo na prova. Mas seu medo de arriscar fez com que você deixasse tantas questões em branco e você nem tomou conhecimento disso, né? E aí tem Nem um ponto notei. importante, uma coisa que eu recomendo sempre assim, ó, a questão da prática de prova. A prática de fazer prova faz com que você não cometa um erro como esse. Né? Porque É. você está acostumado a fazer prova, então você está acostumado a controlar melhor seu tempo, está acostumado. A gente treina no simulado, mas treino é treino, jogo é jogo. A gente tenta fazer, você sabe que eu tento fazer com que o simulado chegue o mais próximo possível do que seria a prova, mas a prova é a prova, né? Então, É. a sua condição emocional na prova ela não tem como ser comparada à que você vai executar no simulado. E é esse o fator determinante para que a coisa seja diferente, né? Porque prova por prova você às vezes até consegue fazer um simulado, se duvidar, que é mais difícil que a prova que você vai executar. Mas seu emocional é outro. E isso torna o jogo completamente diferente. É como eu diria, você está jogando fora de casa, né? Então a coisa É. muda de figura. Depois eu até Mas fui assim, olhar os simulados que eu já tinha feito. Eu deixava geralmente no máximo 10 questões. Então, assim, realmente em casa, simulado era uma coisa. Na prova,
E foi até o que você falou, né? Eu não sei se eu, com essa técnica do CESP, né, que você me passou depois, se na hora do TCE eu ia ter essa coragem de Não, na usar. verdade eu não passei, por quê? Porque dada a sua ansiedade, a probabilidade de você talvez É, ficar mais ansiosa e com mais medo ainda. Não sei se eu uso, não sei se eu não uso, eu ia colocar na eu sua também. cabeça, talvez, um fator de dúvida que, né, ia te atrapalhar. Foi bom Sim, colocar logo depois de uma prova em que você não tinha a obrigação de ser aprovada, porque aí você podia testar e por si mesmo chegar à conclusão, olha, vale a pena usar. E aí eu quero que você aí conte isso, né? Como é que foram os concursos que você fez depois? Teve o da PF, que você foi fazer sem estudar nada, né? E como é que foi o é. resultado dele? O que aconteceu? Aliás, é o Depois seguinte, um desse. ponto importante é o seguinte, é que você tinha pensado no TCE, eu acho que eu vou desistir. Mas aí o que aconteceu? Desistir jamais, né? Não, então, É, no TCE, depois dessa loucura, né, de 62 em branco, aí você falou, faz tudo quanto é prova, o que aparecer faz. E aí, acho que vinha a PF logo depois, que era pra gente, não teve perito, né, nesse ano. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. Me inscrevi, CESP, certo e errado. Chegando na prova, eu consegui responder a prova toda, não deixei nenhuma em branco. E usou a caiu técnica de nessa prova, chute, caiu contabilidade, usei até chute, caiu matérias que você não tinha contabilidade, estudado, matéria que eu nem não tinha tinha a menor estudado, noção. corri. E aí a sua técnica também é, eu foquei nessa prova na última semana, peguei uma semana para estudar para PF. Aí quando eu fui ver também o meu resultado com o último colocado da PF, o último que foi chamado, 9 questões. Bati Ou ali seja, por pouco, você por tivesse um mês de pouco. estudo, você tinha conseguido entrar. Bastava ver É, duas matérias como essa, você teria entrado, né? porque Fatalmente. caiu contabilidade, direito penal, processual penal, não estava estudando nada disso, né? Então, realmente, por 9 questões e várias matérias que eu estudava. E com a técnica nessa, eu ganhei 8 pontos. Então, aí eu fiquei Muita à coisa. vontade para usar a técnica, para Para arriscar. testar, para responder a prova Depois veio a prova do toda. certo. Depois Aí veio a veio a do prova do certo, não certo. foi? Aí depois veio a do Essa aí certo já também. valia, porque se você passasse, você é um carro que você assumiria, né? Então, mas lembra se você também usou a técnica de chute nessa aí, não foi? Também usei técnica de chute. Também fiz a mesma coisa. Pro Serpa, acho que eu cheguei a estudar 2 semanas antes, né? Não foi só uma. Estudei 2 semanas, usei a técnica de chute, ganhei 10 pontos e respondi tudo também, não deixei nada em branco. Aí também eu fui pro máximo, né? E fiquei em 20º lugar. Eram 15 vagas. No Serpa eu fiquei em 20º. Fui chamada, mas aí logo fui chamada para o UERJ, né? E eu acabei desistindo do E Serpa. foram dois concursos que você fez logo em seguida da UERJ, né? E os dois você foi aprovado, não foi isso? Foi. Teve o da UERJ, que eu fui aprovada. Teve Engepron, que é uma empresa que trabalha na Marinha. Engepron eu fiquei em primeiro lugar e era uma vaga. O UERJ eu fiquei em segundo e eram Para três quem estava vagas. 5 anos sem estudar, quer dizer, sem ser aprovada, Sem conseguir ser aprovada. aprovado no primeiro colocado com uma vaga, né? É uma vitória imensa. É. E o da UERJ em segundo, cargo de infra, né? É interessante, Eu né? Porque você não é de infra, né? Então, para o pessoal que não não é de sou TI, de talvez infra. não compreenda, né? Mas, assim, os concursos de TI, eles têm, às vezes, alguma inclinação. Então, tem um pessoal que tem mais ênfase. É como se fosse assim, ó, o pessoal do direito talvez consiga entender melhor, porque tem as áreas ali, né? Tem um cara que é mais da área criminalística, tem um cara que é da área civil, tem uma, enfim, tem as especialidades ali. Então, é mais ou menos como se fosse isso. É como se um criminalista tivesse conseguido uma aprovação na área civil, né? Ou seja, uma pessoa que é engenheiro químico conseguiu aprovação em engenharia elétrica, né? Mais ou menos, É, mal comparando, uma coisa por aí, assim. E foi mais ou menos o que você conseguiu, né? Você segundo colocado num concurso que nem era da sua área. Isso também é uma vitória fantástica. E aí, o que aconteceu é. depois, né? Chegou o segundo semestre, e aí a gente tinha o concurso TJ, mas você recebeu uma notícia interessante no meio do caminho, né? Pois é, engravidei, Que tô maravilha. agora mamãe, e aí o TJ já estava desistindo, né? Até porque eu já tinha assumido a UERJ. Então, assim, quando eu assumi a UERJ, deu uma calma. E eu já não queria, eu queria curtir a gravidez, queria curtir, né, meu filho. Treinei várias vezes para cancelar a nossa mentoria.
professor, eu vou parar de Falar estudar, vou comigo, né? desistir. Várias... Meu marido depois me Você sabe que perguntava, eu e não ia aí, você deixar, falou com né? ele? Falei, meu amor, não consegui falar com ele. Aí ele, não acredito, você vai continuar estudando? Eu falei, ele falou para eu tentar mais um, TJ, vai ser o último antes do nosso filho. E assim, isso eu sou extremamente grata por você ter insistido, né? Porque eu realmente estava desanimada, não queria mais estudar, já estava largando mão. Decidi dar o meu último gás e foi bem fraco, né? O meu gás foi já no finalzinho. Você estou dentro das suas condições, né? Você, acho que É, você passou quase 2 meses ali que você não conseguia estudar quase nada. Acho que essa condição que eu como homem entendo muito pouco, né? Mas as mulheres conseguem entender muito melhor isso. Que entra um ponto da gravidez ali que você começa a ter enjoo, tem indisposição, e é, você, acho que dá sono, deve dar uma situação ali que você não tem realmente vontade de fazer nada, né? Eu suponho nada. que seja assim. É, É, e é compreensível, né? Juntou o relaxamento de ter conseguido uma aprovação, de estar numa situação mais confortável, com essa situação da gravidez, em que fisicamente você já está numa conjuntura diferente, né, mais complexa, é de se esperar realmente que você, né, acho que eu vou abandonar esse negócio aqui. Só que eu não deixei, né? não Agora, deixou. tem o Foi ótimo. PJ, tá? O que foi ótimo, Não, né? e Porque o que. Diga. é porque, assim, na véspera até da prova do TJ, eu tava meio para baixo, né? Aí eu falei pro meu marido, não tô legal. Eu acho que é a prova de amanhã. E aí eu comecei a chorar. Aí eu, cadê, né? Achei que meu emocional já estava 100%. Então, assim, Estava a gente resolvido. ainda tem altos e baixos, né? Não é perfeito. Eu ainda fico um pouco fragilizada antes das provas. Eu falei para ele que não queria nem ir para a prova. Eu falei, ai, marido, eu nem vou para a prova. Eu mal consegui focar, mal consegui estudar. Você acha que tribunal passa assim? Não passa. Aí já vem aquelas coisas aquelas Que não era crenças, para né? você. É. Que não era para mim. Crenças limitantes. Pois é. Aí ele falou assim: não, você vai, você já está aqui na véspera, senta lá e vai terminar de revisar o que você tem para revisar. Aí fui para a prova e agora veio semana passada, né? Ou essa, nem lembro mais, que eu fiquei em décimo, empatada com 11º e são 12 vagas. Então, assim, tô dentro da vaga nas objetivas, né? É, é Ainda discursiva falta ainda, né? Que a discursiva. gente vai. Inclusive, assim, quando eu fiz o anúncio, acho que soou como se você já tivesse o resultado final do concurso, você foi aprovado, e houve até alguém que me mandou uma mensagem, disse, olha, o concurso não acabou ainda não, e tal. Aí eu disse, não, eu estou sabendo, né? De 19 tem o resultado da discursiva, etc, e tal. Mas eu confio no meu gato, né? E eu sei Ah! que eu sei que a discursiva sua deve ter sido muito boa. A gente tem o recurso para fazer também, né? E vai dar certo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Eu acredito Tomara. bastante em você e eu sei que isso vai se consolidar com esse recurso da prova discursiva. A gente só vai, de repente, até subir mais algumas posições, né? Especialmente assim, falando de discursiva, né? Os últimos resultados que os meus mentorados tiveram, acho que falam por si, né? Primeiros colocados em dois cargos da PGDF, o pessoal que fez os concursos do TRB, que fez do CFQ, os três aprovados do CFQ, três mentorados meus, né, ou ex-mentorados meus. Então, acho que eu tenho muita confiança que você estará lá. Então, pode ficar tranquilo. O nosso Amém. problema agora é o TCE do Rio. Né? Você vai ter que se virar ali para depois do parto, você voltar ao estudo e conseguir chegar Tadinho. até o TCE nos cascos. Agora, isso é um ponto Tadinho. importante, né, que eu queria aproveitar essa sua história do TJ para comentar o seguinte. Ao longo da nossa preparação, uma coisa que acontece com você, tenho certeza que acontece com muita gente. Especialmente o pessoal que é meu mentorado, né, que já está obedecendo o meu método, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Você, durante várias vezes, você diz, eu estou achando que eu não lembro mais de nada. Você lembra disso? Que você comentou em diversos momentos. Eu estou achando que eu Sim. estou preocupada, porque é muita informação. Os concursos são volumosos em quantidade de disciplinas e de conteúdo por disciplina. Então, naturalmente, é muita informação que você tem que ver. Mas o que eu sempre bati com você, e é o que eu quero que os meus mentorados, que especialmente estejam assistindo essa live, ou que venham assistir depois, que eles acreditem. É que o método que a gente está executando, que é baseado em ciência e não em achismo, ele vai fazer com que você lembre na hora que você precisar. Né?
tenham confiança, acreditem que a coisa vai. E é o que fez com que você conseguisse chegar nessa prova do TJ em condições de competição, mesmo sem ter conseguido se preparar numa condição É, favorável. Né? Com certeza, o pessoal que estava se preparando para o TJ ali, o pessoal estava estudando, virando noite, etc., né? Fazendo um monte de coisa que não se deve fazer, porque acha que seria bom, né? E que não deve ser feito, mas enfim, se matando, e você chegou lá, né, sem ter é, tido a melhor preparação possível, mas conseguiu, como fez uma base muito boa, e uma coisa importante da pessoa perceber é o seguinte, ó, beleza, vamos fazer a CGU, não deu certo na CGU, o conteúdo que você estudou até a CGU, ele fica guardado, e você vai usar depois. Inclusive, é importante também dizer o seguinte, muita gente não pensa assim, ou não sabe disso, mas até outras matérias que não vão ser cobradas no próximo concurso, elas lhe ajudam a pensar melhor. Elas lhe ajudam a sim, estabelecer conexões com os novos conteúdos que você vai ver depois, que vão permitir com que você consiga assimilar mais fácil conteúdos diferentes. Então, tudo aquilo que você faz não é perdido, não é desperdiçado, não é jogado no lixo. É muito importante que se leve isso em consideração. Eu até quero dizer assim, a Andrea é um exemplo fantástico de vitória, né, dentro da minha mentoria, porque ela acreditava naquilo que eu falava. Mesmo que ela chegasse, né, duvidosa e não sei o que e tal, mas depois da minha reunião, ela sempre saía com um espírito diferente. É ou não é verdade, André? sim, com certeza. Vinha sempre essa insegurança, né? O tempo inteiro eu queria voltar para o conteúdo. E até hoje, essa minha amiga que te procurou, ela falou comigo antes. Eu falei, ó, uma das coisas que fez muita diferença é isso. O tempo inteiro eu queria voltar. Eu nunca saía ali do início das matérias porque eu queria voltar para a aula zero. Eu queria estar sempre Esqueci, eu revendo, quero porque eu estava começar de assim. novo. É. E aí eu lembro também que às vezes teve uma. Estava super bem em português, aí você falou assim, nossa, o rendimento está muito bom em português. Aí eu falei, ah, mas aí isso aí nem tá valendo muito. Várias questões eu lembrava do gabarito. Aí você, tá, aí chegar na prova, tiver uma questão igual, aí só porque é igual não é mérito, então seu, porque você lembra da questão. Então, assim, o tempo inteiro eu chegava com dúvidas, achando que não ia dar. E aí você vinha e me mostrava que dá, André, Não pode acredita. acontecer a prova vir uma questão parecida com a que você fez? A banca não repete Pois questões? é, Repete, todas repetem. Não poderia é, acontecer isso também? Então, aí você está se desmerecendo porque já fiz a questão parecida, já sabia como responder. Eu disse, olha, que massa, que ótimo. Né? Na prova pode acontecer a mesma coisa. Já pensou? é. Né? Um ponto importante aqui agora é o seguinte, quais foram os benefícios de fato? Eu, assim, um dos motivos de eu fazer essa live contigo, né, é para transmitir coisas que eu acho que são positivas, né? E dentro da minha mentoria, o que você conseguiu pescar ali? Né? Que ela conseguiu contribuir com você, que de repente, não necessariamente a pessoa precisa fazer a mentoria comigo, mas ela possa se orientar, em que ela pense assim, cara, se eu tiver alguém que faça isso comigo, isso vai me ajudar de repente. Né? Então, assim, o que você conseguiu colher aqui, quais foram os principais benefícios que a nossa mentoria trouxe para você, né? Para os resultados que você conseguiu alcançar e que ainda vai alcançar, se Deus quiser. Amém. Então, a primeira mudança é 5 anos sem mentoria, eu não fui convocada e aprovada dentro das vagas de nenhum, né? E agora, 2 anos com você, eu já estou tendo vários resultados super bacanas. Isso já é uma baita diferença. E... Mas assim, Aprovações, é, algumas aprovações, faz... aprovação em primeiro lugar, em segundo lugar, né? é, Outras não aprovações, mas que em uma condição mínima ali você teria conseguido ser aprovado, né? De mudança de conjuntura, o que é muito bom para você, inclusive, chegar agora com outro perfil emocional na prova, né? Porque agora você tem sim, é, um lastro de aprovação ou de resultado que demonstra assim, não, é para mim também, eu já consegui, é eu consigo fazer de possível. novo. É. Isso. É, e assim, a gente está 2 anos juntos, né? Mas o resultado só começou a vir agora em 2021, porque a gente A gente estava no passou meio um de ano uma pandemia, sem concurso. sem É isso, não teve prova. um Então, assim, concurso. eu até falei com a minha amiga, eu falei assim, olha, eu tenho certeza que se tivesse prova atrás da outra, eu teria resultados antes, tá? E aí, mas assim, primeiro, né, ter lá aquela reunião toda semana faz, faz você querendo ou não levantar e estudar. Tem que Porque por mostrar mais que resultado, né?
para mostrar resultado. Por mais que eu já tenha disciplina, né? Isso realmente para mim não era muito problema, mas às vezes tinha dia que estava na bad, você em vez de estudar as 4 ou 5 horas, você queria estudar menos. Então, assim, sabendo que ia ter esse compromisso com você ia olhar meu rendimento, então às vezes eu fazia até mais questões, passava do tempo, porque meu percentual estava meio caído. Eu falei, não vou puxar esse percentual caído para ele. Então eu me dedicava mais para ter um bom resultado ali na minha planilha. Então, acho que a primeira coisa é isso, é você estudar, querendo ou não, porque tem alguém para prestar contas. Eu acho que isso me ajudou a Eu chamo manter, isso de né? efeito Doberman. Tem um vídeo, inclusive, meu no meu Instagram aí, que é o efeito Doberman, que explica isso aí. Uma coisa é você correr na rua, né? Por mais que você queira correr rápido, isso é uma coisa. Agora, tu imagina um Doberman correndo atrás de você, louco, sedento, querendo te pegar. Qual é a velocidade que você vai correr? A adrenalina vai fazer você correr muito mais rápido do que você conseguiria. Então, a Exato. situação é mais ou menos, é mal comparando isso aí. Você tem alguém na sua cola ali querendo resultado. É, E o que é bom inclusive, para servir de edição, especialmente para os meus mentorados, né, mas para outras pessoas também que eventualmente estão pensando em fazer uma mentoria, que não precisa necessariamente ser comigo, mas com alguma outra pessoa, mas é que esse ponto é um ponto de você ter uma forma de compromisso mais sério. Essa história de você se comprometer consigo mesmo, é fácil você ver o quanto que você é incapaz, às vezes, de cumprir. Basta ver a dieta que você está deixando para fazer toda semana e você não começa. Basta ver a academia que você está prometendo, né? academia. Esse ano é você fitness, esse ano é você não sei o quê, esse ano é... E você... Então, assim, às vezes, você tem que reconhecer que você é incapaz de fazer por si mesmo, você precisa que alguém te cobre, né? Elevar o nível o patamar do comprometimento para envolvendo uma outra pessoa, você garantir que agora você vai ter a responsabilidade que você precisa. É. Então, assim, e eu já não tinha problemas de disciplina, né, professora? Mesmo Sim, sem assim, dúvida. Sem dúvida. eu que não tenho tanto problema, isso fez a diferença para mim. Então, vários momentos eu fui estudar porque eu tinha lá o meu compromisso com você. Então, isso me ajudou. Principalmente o que me ajudou é essa necessidade que eu tinha de estar sempre voltando. Então, eu nunca bati um edital. Eu nunca concluía um estudo de uma matéria lá, constitucional. Nunca estudei do início ao fim. Então, nunca eu estava concluindo. Porque o tempo inteiro, eu chegava lá na quinta aula, eu queria voltar para o zero. Quando eu estava sozinha, sem você. E eu lembro que várias vezes eu falei isso para você, professor, eu estou insegura, não adianta eu estudar esse monte de coisa e não vou lembrar. Eu você, André, respira, segue a técnica, vamos continuar, você não vai voltar do zero, pode continuar, espera a fase 2, espera a fase... Então isso de me obrigar a seguir em frente, isso foi essencial. Porque para o TCE eu já estava, tinha matérias ali que eu já tinha batido 3 vezes a matéria. Então, assim, isso nunca na vida tinha acontecido. Eu nunca pensei ser capaz disso, Aliás, você tocou num né? ponto também que eu gostaria de fazer uma observação, que é assim, ó, eu estou há 4 anos, né, trabalhando como mentor, um pouco mais de 4 anos, trabalhando como mentor, e eu já tive, acho que talvez sei lá, trabalhei com mais de 100, talvez 100, 150 mentorados por aí. E alguns trabalhando como você, né, que já está há 2 anos, e outros que, enfim, o cara começa um mês e desiste. Já tive um cara que desistiu com 2 semanas, porque ele acha que eu não ofereci para ele alguma coisa que ele queria, talvez, né, algum passo mágico, né, enfim. Acontece. O que me Sim, chateia às vezes é o seguinte, né, é que a pessoa está me pagando para que eu passe um método para ela, que eu estou dizendo para ela que é melhor do que o dos outros. E agora com você e com outras pessoas, né, eu tenho resultados em que eu posso dizer assim, ó, uma coisa é o cara seguir o mentor fulano de tal, que ele disse que foi aprovado no concurso XYZ, usando a técnica dele, que ele acha que é a melhor, o que ele acha. Né? No meu caso, eu estou dizendo assim, ó, eu não estou falando de mim, eu estou falando dos meus mentorados, que estão usando uma técnica baseada em ciência. Então não preciso já dizer tem. mais nada. Eu estou falando de resultados que são consistentes, que são comprovados e que é baseado numa coisa que é cientificamente validada. Então, né, ou você segue por esse caminho, ou você segue por um caminho em que você vai gastar mais tempo. Simples assim. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, chega para mim porque já fez um trabalho com algum outro mentor, ou porque ela tem as convicções dela, e eu falo, faz isso, faz aquilo. E a pessoa faz tudo diferente do que eu estou mandando. Aí eu fico pensando, o que que essa pessoa está fazendo aqui? É como um amigo meu que é nutricionista, às vezes a gente conversa a respeito dos nossos ofícios, né? E ele me confidencia, cara, às vezes dá vontade de dizer assim, cara, pega o seu dinheirinho, não gasta comigo não. Já que você não quer fazer a dieta que eu estou te propondo, você vai pagar por fulano, por Beltrano, por não sei quem. Né? Ou então você continua.
fazendo do jeito que você acha, acompanhando a blogueira ou o blogueiro fulano de tal, e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? E eu sou honesto com você. Esse ano de 2022, eu estou com um propósito de eu mesmo filtrar os meus mentorados. Quem quer seguir aquilo que eu estou falando, eu vou continuar. Quem não quiser, eu vou dizer, olha, não está valendo a pena para mim nem para você. Então é melhor você procurar uma outra pessoa que talvez vá se adequar à sua forma de fazer, que é da sua cabeça. Do meu jeito tem que ser, aqui eu tenho que ser um pouco mais militar, né, digamos assim. Faz do Ó, jeito que eu estou falando, que vai dar certo. Não, porque assim, fica uma coisa meio até que contraditória, né? Como é que a pessoa paga para que alguém diga como ela deve fazer uma coisa e ela faz exatamente o oposto? Não faz sentido, né? É meio não faz irracional. sentido. Ou então, assim, a pessoa já vinha, você até conversou comigo, né? E falou uma coisa que é perfeita para essa situação. A pessoa vinha fazendo uma coisa, aí ela me contrata. Aí ela quer continuar fazendo o que ela vinha fazendo. Só que o que ela É vinha a mesma fazendo não coisa. dava resultado. Aí é aquela história da frase que atribuem ao Einstein, não é do Einstein, mas que poderia ser dele, né? Tão brilhante que é. Assim, como é que você quer chegar em resultados diferentes fazendo exatamente sempre a A mesma coisa? mesma Isso é uma coisa. das maiores idiotices que você pode imaginar. É uma tolice. É, não dá. Eu te atrapalhei aqui mais uma vez, né, na discussão, mas enfim, você tinha falado da questão de ter o efeito Doberman, de ter um cara ali Isso. para te deixar. Houve mais alguma coisa que você pode considerar como um benefício Teve para essa, vários, né? Teve essa de não ficar voltando, então seguir em não ficar frente, isso voltando? foi bem bom. Ok. Seguir o método, E né? Confiar e no método e o seguir. e apesar de todo o planejamento, toda a planilha, todo o acompanhamento, teve o emocional, né, professor? Que eu acho que para mim tudo isso foi muito importante, mas o emocional foi ainda mais importante. Não, você não é psicólogo, mas você tem uns insights assim que caíram como uma luva para mim em vários momentos das nossas reuniões, né? De muitas vezes sexta, e agora que a gente está na quinta, né? É, De, é isso, eu achar que tô esquecendo daquela minha insegurança, e você tá sempre, Andréia, vai, ou você perceber, né? Quando eu tava meio mal insegura com a prova, assim, teve assim que foi chegando o TCE, eu fui ficando numa aflição, eu quis começar a correr, pular. Não, professor, eu vou pular esse material, eu vou direto para a questão. Eu quis começar a burlar o sistema, burlar as suas técnicas. Aí você respira, calma. Nada vai mudar, Andréia. Pode continuar fazendo do jeitinho que você está. Eu falei, mas eu não consigo dominar Linux. Não tem problema, Andréia. Se você está na fase 2 do Linux, você vai continuar na fase 2 e na outra você está mais adiantado. Então, assim, você me, me botava no eixo, porque eu comecei a querer atropelar tudo, né? Me botava no trilho, é. Então, assim, e isso, e batendo edital e passando por ele várias vezes, foi acalmando o coração, fora os insights lá, teve o. Até depois, né, da ursinho. prova do isso que eu ia falar, ó, o vídeo do ursinho, né, que você mandou, o ursinho caindo, caindo, e a mãe tentando ajudar e não conseguindo, e o ursinho indo pro fundo, né? E no meu caso, eu estava me achando no fundo do poço. Então, assim, esses insights que você teve durante todo esse tempo comigo foi, assim, o emocional me falou muito alto para mim também, e fora sua planilha, seu Que bom, acompanhamento, tudo isso. que E tem bom, fico mais, e muito tem o feliz. foco, né? O foco que é, né? Agora saiu o Petrobras. Eu falei, Gleice, o que que você acha? Então eu tento o meu último Petrobras, ou eu vou estar na paternidade, ou eu vou estar quase explodindo ali fazendo a prova da Petrobras. Aí você, não, Petrobras não. A próxima é TCE, é o que você quer na sua vida. Você vai estudar para o TCE. Eu falei, não, mas meu filho vai estar recém-nascido. E você, a gente vai tentar. Então, assim, é direcionar, né? Porque eu acho que não sei se é todo concurseiro ou quem está há muito tempo, que você já está cansado, você quer alguma aprovação. Chega uma hora você quer aprovar em qualquer um. E aí tem isso, aí você vai e dá essa direção, que foi o que você fez, já fez hoje na primeira conversa com a minha amiga, você já deu uma direção para ela, assim. Ela tá lá falando que eu fui a luz da vida dela hoje, que eu fui luz. Por Com ter certeza. te Amém, conhecido, por amém, ela que agora estar seja. te conhecendo. Que bom, que bom. Olha, se tivesse assim, que você dar algum recado para nossa audiência, né, da sua experiência toda, para a gente poder fechar nossa live aqui, que foi pô, fantástica.
para mim, eu aprendo sempre com os meus mentorados, eu nunca confidencio isso, mas eu aprendo com vocês também, porque eu vejo com essas inseguranças como que a gente é falho, mesmo quando a gente deveria ser forte, a gente não é, né? E às vezes eu Não me é. coloco em situações da minha vida em que eu penso assim, cara, tá acontecendo comigo exatamente o que acontece com fulano, com Beltrano, e tá na hora de eu fazer exatamente aquilo que eu recomendo que o fulano e Beltrano façam, né? De eu fazer comigo mesmo. Então, assim, eu aprendo também com vocês. E se você tivesse que dar uma palavra final, um recado aí para o pessoal que está se preparando, que está ansioso, só hoje eu tive que puxar a orelha de dois aqui que vieram falar que estavam, que a prova da CGU ia discursiva e não sei o que e tal, exatamente essa questão do atropelo. Eu disse, não, você vai É, primeiro terminar o conteúdo da matéria, como é que você quer escrever se não sabe nem o que falar? Olha só a loucura que é, a pessoa fica numa coisa tão maluca. Eu quero escrever, tu quer escrever o quê? Tu não sabe falar nada de constitucional, como é que tu vai escrever uma coisa? Então, tem que terminar o é. conteúdo, depois a gente foca na discursiva, tenha calma, na hora certa a gente faz o que tem que ser feito. Então, assim, se Mas, tivesse uma palavra final, o que que você diria para o nosso pessoal que está nos assistindo aí, que seria então, assim, olha, isso aqui eu preciso dizer para todo mundo que é a minha mensagem, né? Qual é a mensagem que você transmite? então, primeiro é continuar, né? Continuar, não desistir, que acho que mais tempo do que eu tô nessa luta aqui, sem desistir é difícil. Então, assim, confiar e ter. O ideal é que se tenha um planejamento, tenha um controle, né? Porque estudar a deriva igual eu fazia antes, para mim não deu certo, e eu acho pouco provável, assim, dar certo. Então assim, ter de preferência um planejamento, um controle. Teve uma frase do William Douglas, o juiz que fala, né, que era o guru, que ele falava que independente do estudo, da base de qualquer pessoa, você tem capacidade de passar no concurso. É só continuar. Então, tem gente que vai levar 7 anos, tem gente que leva 2, né? É, que Então, eles assim, a falam que gente concurso se faz até passar, né? Se até faz passar. até passar. Então assim, hoje eu vejo que para dar uma encurtada nisso, para mim o ideal foi ter esse Uma acompanhamento, ter mentoria. já alguém que é a mentoria, já fazer o planejamento para mim e dar essas direções, né? Que foi o que eu falei, não é só o controle de toda a planilha, é esse feeling aqui que a gente acaba tendo né, no decorrer da nossa convivência. Você conseguir sentir que a pessoa está insegura e aí levantar ela e falar, olha, não, continua, já ter as revisões planejadas, né? Então, assim, eu não precisava ficar me preocupando muito com isso, já estava muito certinho com você. Andréia, faz. Então, eu perdia tempo com outras coisas, né? Então, assim, ter alguém para te apoiar quando bate aquele medo, aquela insegurança, para mim foi fundamental. Então, eu acho que né, quem tiver um pouquinho de possibilidade ter uma pessoa para ajudar no controle, no planejamento, nas revisões e nesse emocional, assim, para te manter, né? Te manter na direção, eu acho que é fundamental, que vale a pena, então vale a pena dar uma investida nisso. E foi o que a gente acabou de falar, né? Eu já pensei em desistir 1000 vezes, você não deixa, você me faz seguir em frente, você me faz Falou, dar mais um pouquinho ali, Andréia, que você consegue. E graças a isso eu tô próxima aí do TJ, que também é um muito bom. E é isso, a mensagem que você trouxe do ursinho, no momento que eu tava me sentindo ali, acho que um lixo. Eu não sei nem descrever, assim, o quão mal eu fiquei. E aí você veio com uma mensagem do ursinho que eu me identifiquei caindo, e aí, ó, levanta, né? Levanta e vamos adiante, vamos continuar. Você não me deixou parar. O resultado ali, recurso, foi 9 de fevereiro. Dia 12 você já estava. E aí, qual é a nossa próxima. Qual que você vai querer? TCM com TCE de Santa Catarina? Você não me deixou sofrer ali, Andréia, vamos juntos. Então, assim, foi bacana. Eu ainda tirei umas férias, né? Acho que eu fiquei um mesinho aí meio que parada, mas ter alguém para te levantar, para te dar esse gás, essa empolgação, para mim foi fundamental. Então, quem puder ter, é o que você fala, né? Que não seja você, mas que seja alguém, eu acho que isso faz diferença. Então, sim, sem dúvida, sem dúvida. quem puder fazer isso é muito bacana. Assim, para mim fez a minha diferença e eu tô aí, né? Tô com resultados que nem eu Querida, acreditava.
Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, né, de você vir aqui contar a sua história, seu testemunho. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu agora, né, o tempo inteiro eu fiquei observando aqui o número da nossa audiência, ficamos batendo aqui nos 30 e poucos. Para duas pessoas que são ilustres conhecidas da grande massa, ter uma média de gente, por que que fica gente entrando e saindo? Ter essa audiência não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que depois esse vídeo ainda vai ser visto por muito mais gente, que eu vou colocar no meu, se eu conseguir salvar aqui, espero que consiga, vou colocar no meu canal do YouTube, então muito mais gente vai ouvir a sua mensagem, né? Vai saber da sua história, do seu testemunho. E aí eu acho que aqui entra o último ponto que eu gostaria de falar, que tem a ver com a minha história, tem a ver com a sua história. Quando eu pensei em fazer o IME, eu estava em dúvida entre o IME e o ITA, né? E aí eu peguei o caderno já contei isso em algumas lives, né? Peguei o caderno de inscrição do candidato, o manual do candidato do Instituto Militar de Engenharia, e quando eu virei a página, tinha isso escrito, né? Se você quer deixar de contar história e fazer história, venha para o IME. Aquilo foi, Ah, a, a o seu mensagem foi assim, incentivo. a maior isca que alguém poderia ter colocado para me pegar, para me fisgar, entendeu? Eu posso dizer agora que você já fez história. Ah, Você já fez obrigada. história, né? Agora as pessoas vão contar a sua história. Eu estou contando a sua história, né? Outras pessoas vão contar a sua história. Então, isso acho que é uma das coisas mais bacanas que você pode viver em vida, que é de deixar um legado, as pessoas olharem para você e lhe tomarem como um exemplo de alguma coisa, né? Então, meus parabéns por todo o seu esforço, sua dedicação, por não ter desistido, por ter insistido, por ter me aturado de puxar as orelhas, né? Por ter seguido, por ter sido disciplinada. Espero que tudo transcorra muito bem nesse período, né, que antecede o parto e depois do pós-parto. E vamos para o terceiro do Rio, que eu quero seu nome no gol mais algumas vezes, tá bom? Deus te Tá abençoe, bom, pessoal. Muito professor. obrigado pela audiência, por quem nos ouviu, nos assistiu aqui. Foi um prazer imenso ter a companhia de vocês. Espero que alguma coisa daquilo que tenha sido tenha tocado o coração de vocês também, que vocês possam também mudar as suas vidas e também terem outras pessoas contando as suas histórias e Deus nos abençoe a todos nós. Tá bom? Um ano de 2022 maravilhoso para todos. Deus os abençoe. Até mais. Tchau, André. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau. Amém. Tchau, professor. Obrigada.